Há mais de um mês, a Junta de Execução Orçamentária autorizou a suplementação de R$ 200 milhões para o programa de subvenção ao prêmio do Seguro Rural no orçamento deste ano. No entanto, esse valor ainda não está disponível porque o Poder Executivo ainda não enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei necessário para a abertura desse crédito suplementar. Esse montante foi aprovado em reunião entre os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Ciro Nogueira, no dia 20 de julho. R$ 200 milhões é apenas parte do valor solicitado pelo Ministério da Agricultura, de um total de R$ 710 milhões. Nós cobramos uma resposta do Ministério da Economia sobre o envio do PLN ao Congresso, mas, até o momento, não tivemos retorno. Também questionamos o Ministério da Agricultura sobre o diálogo para a aprovação do restante necessário, mas não tivemos resposta. Vamos então ampliar esse assunto, com o Miguel Daoud, que está aqui com a gente, para falar sobre essa liberação, que ainda não foi liberada, Daoud. Será que o governo está empurrando com a barriga por falta de recursos? Essa é a sua análise? Boa noite, Daoud. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, esta falta de decisão para liberar esse recurso, evidentemente, decorre da falta de espaço orçamentário do governo. Nós sabemos que o governo vem fazendo constantes contingenciamentos do nosso orçamento, uma vez que não há recursos disponível para isso. Aí você me pergunta, mas Daoud, a arrecadação está subindo, por que não tem recurso? Não é esse recurso que nós estamos falando. O governo ele tem um limite, que é o famigerado teto de gasto. O que é o teto de gasto? Você pega a despesa que você teve do exercício anterior, corrige pela inflação, e corrigindo pela inflação, que vem caindo, você tem o teto de gasto. Então, você não pode gastar mais do que você gastou no exercício passado, somado à inflação deste ano. Então, você não tem espaço orçamentário. Você precisaria de uma lei específica para romper o teto de gasto. O governo está esperando, evidentemente, alguma folga nesse orçamento para poder liberar. Agora, eu diria a você, Petri, do jeito que a situação está caminhando, nós não vamos ter aí nem esses 200 milhões e nem os 700 milhões, porque o produtor rural tem um espaço também para ter esses recursos e provavelmente essa janela no orçamento não vai acontecer, infelizmente, Petri. Se está difícil liberar os 200, imagine os 700, Daoud? Agora, deixa eu mudar só de assunto, que a gente acabou de noticiar que pela primeira vez em 20 anos o euro tem uma cotação menor do que o dólar. Eu queria que você falasse para a gente que isso pode impactar o agro em termos de relações comerciais, se é que há algum tipo de impacto. Bom, Petri, o dólar vem se valorizando diante de muitas moedas, inclusive do euro, em função da possibilidade de uma alta mais rigorosa das taxas de juros. A zona do euro, que tem os países que mantêm a moeda, o euro, esses países estão um pouco lenientes com a inflação, não estão aumentando muita taxa de juros, e os investidores buscam, então, a moeda americana. Uma vez você indo em busca dessa moeda em quantidade muito grande, você acaba provocando a valorização. Então, o euro hoje abaixo da paridade em relação ao dólar significa que fica mais difícil para principalmente o mercado europeu, comprar dos Estados Unidos, uma vez que a sua moeda está mais valorizada. E isso acaba deflagrando em boa parte dos países, e você, então, abre espaço, principalmente na agropecuária, para os produtos brasileiros, que aí se tornariam mais vantajosos do que você buscar nos Estados Unidos, uma vez que a moeda americana está valendo mais, Petri? Então, esse é o impacto que o agronegócio pode ter, mas eu não comemoro isso não, viu, Petri? Porque a minha preocupação com o agronegócio brasileiro está no custo de produção. O custo de produção
ele, sem dúvida nenhuma, vem subindo por outros fatores e acaba tirando a rentabilidade do produtor rural, e isso é muito ruim para você fazer investimentos para atender a demanda futura. Obrigado, Daúde. Boa análise, até amanhã, uma boa semana para a gente. Tchau. Obrigado, Petro, um abraço. Valeu, um abraço.